Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre deixes, anáfora e o significado da inclusão para a nossa sociedade. Falar sobre inclusão é falar sobre algo que faz parte do nosso dia a dia e que às vezes usamos sem nem perceber, o capacitismo. O capacitismo é a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. O capacitismo pode ser relacionado às pessoas com deficiência, assim como o machismo para as mulheres e o racismo para negros. Se baseia numa determinada concepção anatomicamente padronizada, ou seja, um padrão de corpo definido como perfeito. Muitas vezes, o capacitismo passa sem ser percebido por frases e expressões que utilizamos. Por exemplo, a internet não odeia o Luba, as menininhas retardadas de Twitter que ouvem K-pop que odeiam o Luba. Diálogo de hoje com Ellen. Não, porque é aquela retardada? Ellen não pode falar essa palavra. Ah não? Por quê? É capacitista. Ah tá, e imbecil pode? Pode. Não, porque aquela imbecil? Tá, retardado é uma ofensa capacitista, mas qual é a ofensa que substitui retardado? Eu preciso de uma substituição, porque a cada 5 minutos eu solto um retardado sem querer. Estúpido. O moleque fala igual estúpido. Não tem o mesmo significado que se usasse retardado. Chamamos de deíticas as expressões que se interpretam por referência a elementos do contexto extralinguístico em que ocorre a fala. A palavra deítico contém a ideia de apontar, e as expressões deíticas mais típicas apontam para elementos fisicamente presentes na situação de fala. É o caso dos pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa, eu e você, que, na maioria de seus empregos, remetem para a pessoa que fala e para a pessoa com quem se fala. A deixes diz respeito principalmente às pessoas que participam da interação verbal ou a lugares e tempos que são localizados a partir da situação de fala. Realiza-se, sobretudo, por meio dos pronomes, dos artigos, dos tempos dos verbos e de certos advérbios. Na opinião de muitos estudiosos, a anáfora não é apenas um fenômeno entre outros que acontecem nos textos, é o fenômeno que constitui os textos garantindo sua coesão. Todo texto seria, nesse sentido, uma espécie de grande tecido anafórico. Por exemplo, pais com deficiência auditiva levam o intérprete para o nascimento do filho em São Paulo. Sem essa ajuda, seria difícil. Cegos e surdos sofrem com a falta de acessibilidade. A falta de comunicação também faz parte dos problemas de acessibilidade das pessoas com deficiência. Não ter funcionários no serviço público que saibam se comunicar em Libras, por exemplo, é um dos grandes entraves da rotina dos surdos.